Shalom, amados, boa noite. Estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra do Eterno. Nós estamos na nossa terceira semana, saindo de Páscoa, indo para Pentecostes. E nessa terceira semana nós estamos tratando da nossa convivência interpessoal. E dentro disso, nós temos colocado alvos de oração e os amados aqui têm ido a Deus buscar uma palavra. E nos foi trazida uma palavra aonde o Eterno quer que ampliemos a nossa visão da convivência interpessoal. Estamos ampliando em cima de um texto que o Eterno nos trouxe para ser trabalhado, quando Yeshua fala para aquele doutor da lei: ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a meditar nesse texto, eu fui para o lado psicológico do texto, o que é natural, o que é real, o que é base de interpretação, né? Como ouvimos de muitas maneiras, que para amar o próximo como a mim mesmo, em primeiro lugar eu tenho que me amar. Isso é fato, isso está explícito. Mas quando eu fui ler esse texto e orei, buscando em Deus o espírito de sabedoria e de revelação, que está lá em Efésios, a oração que Paulo faz. Oro para que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no nosso conhecimento, iluminando os olhos do nosso entendimento. E essa oração eu faço por você agora também, que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dê, a mim e a você que me ouve, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, e os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. E quando eu me deparei com esse texto, que está em Mateus, capítulo 22, verso de 34 a 36, vai dizer: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E aí Yeshua acrescenta, né? Este é o primeiro e grande mandamento. Mas o que me surpreendeu quando eu li esse texto, o que me surpreendeu é que a pergunta daquele doutor da lei foi direta. Ele perguntou para Jesus o seguinte: qual é o maior mandamento? E Jesus não se conteve em dizer apenas qual era o maior mandamento. Jesus ampliou a resposta. Jesus acrescentou a resposta e fala para ele assim: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu li esse texto, pedindo ao Eterno o espírito de sabedoria e de revelação, me saltou aos olhos por que Jesus ampliou a resposta. Se a resposta foi qual é o maior mandamento, a pergunta foi qual é o maior mandamento. Jesus diz o maior mandamento e depois fala: ó, tem um semelhante a esse. Por quê? Jesus resolveu ampliar a sua resposta para aquele doutor da lei. Então, a primeira resposta de Yeshua
ele responde conforme está em Deuteronômio capítulo 6. Mas o mestre, o Raboni, amplia a resposta, ele vai além da pergunta feita. Aquela pergunta foi uma pergunta direta, mas Yeshua queria levar aquele doutor da lei a uma reflexão mais profunda. E aí ele diz, olha, tem um outro mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, por que Jesus só falou amarás o teu próximo como a ti mesmo? Como aquele homem era um doutor da lei, Jesus já sabia que ele tinha conhecimento da lei. Então Jesus cita apenas uma parte da lei. Não havia necessidade de Jesus citar toda a lei. E ele fala, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem cai em si. E Lucas capítulo 10, essa conversa ela está mais detalhada e ela nos dá mais detalhes. E aquele homem volta a pergunta para Jesus e fala assim, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano que todos nós conhecemos. Mas quando Jesus cita esse texto da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e cita essa parábola, Jesus já sabia onde ia estar atingindo aquele doutor da lei, onde ele iria estar pegando aquele doutor da lei, quando ele amplia a sua resposta. E de onde Jesus tirou essa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Levítico, capítulo 19. É aqui que temos a base para começar a amar o próximo como a mim mesmo. Jesus deixou essa base, citando uma parte da lei. Levítico 19, 17 e 18 vai dizer assim, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quando chega no verso 33 do mesmo capítulo 19 de Levítico, verso 33 e 34, está assim na lei. Quando um estrangeiro vier na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, quando Jesus fala para aquele homem, para aquele doutor da lei, olha, o segundo semelhante é amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus já sabia que a mente dele ia para o que está em Levítico 19. E aí aquele homem, por não entender qual o sentido desse amor ao próximo, Jesus fala para ele ou não entender ou não aceitar. Então Jesus conta essa parábola do bom samaritano, aonde todos sabemos o contexto. E qual é a chave dessa parábola? A chave é que os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus não aceitavam os samaritanos. E Jesus coloca o samaritano numa condição de estar ajudando ao judeu. Quando ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está fazendo aquele homem se reportar a Levítico 19, onde nós vimos, olha, o estrangeiro na sua terra seja considerado como um de vocês. Amem-no como a vocês mesmos. Jesus já estava apontando para mim e para você o que Paulo depois iria nos dizer em Efésios capítulo 2. Jesus estava dizendo, não tem gentio e não tem judeu, somos todos família. Então, amar o próximo como a si mesmo vai além de uma cultura, amar o próximo como a si mesmo vai além de denominação, amar o próximo como a si mesmo vai além das diferenças transculturais, vai além da religião. Amar o próximo como a si mesmo é você saber que
Jesus, nós vamos ver isso em Efésios capítulo 2, Jesus derramou o seu sangue para de dois povos fazer um. Jesus já estava apontando para aquele doutor da lei o que ele iria fazer na cruz do Calvário. Então, amar o próximo como a si mesmo está muito além de um amor pessoal, é um amor transcultural, é um amor que transcende a cultura do gentio e do judeu. Então, amar o próximo como a si mesmo é um amor inclusivo, é um amor que independe de raça ou etnia ou cor, um amor que traz para perto de mim o diferente de mim culturalmente, doutrinariamente, emocionalmente, psicologicamente, ministerialmente. É um amor que inclui, como o bom samaritano mencionado por Yeshua em Lucas capítulo 10, porque os samaritanos não tinham comunhão com os judeus. Então, aquele samaritano, Jesus estava mostrando para aquele judeu que o que não era aceito por ele como sendo povo, passou por cima das diferenças religiosas e culturais. Então, como doutor da lei, aquele que fez a pergunta a Yeshua, ele pertencia a uma categoria de mestres, os quais diziam que nenhum gentio seria o próximo deles. Como judeu, ele só considerava próximo aquele que pertencesse ao povo, ao seu povo. Mas Jesus já estava antecipando para aquele mestre judeu o que mais tarde ele iria fazer na cruz. Ao usar o samaritano como exemplo, Jesus desconcertou o judeu, porque eles e os samaritanos eram inimigos, conforme João capítulo 4, verso 9. Então, não foi o judeu que ajudou o samaritano, mas o samaritano que ajudou o judeu. O que isso nos aponta? Isso nos aponta e nos antecipa o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, verso 25 e 26. Vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Então Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei, vai chegar um tempo em que o gentio é que vai ter influência para resgatar o judeu. Paulo fala isso aqui, a plenitude dos gentios. Quando chegar a plenitude dos gentios, diz a palavra, todo Israel será salvo. Então, amar o próximo como a mim mesmo é algo que vai além da pessoa, é algo que transcende cultura, religião, doutrina e qualquer tipo de pensamento diferente daquilo que a Bíblia nos aponta. Por ser especialista na lei, o escriba sabia que o que Jesus estava ali dizendo era o que estava em Levítico 19:33. Amar o próximo está além das diferenças religiosas, culturais, teológicas. Amar o próximo é incluir o estrangeiro, o gentio, e considerá-lo como sendo meu povo, como foi Ruth e Noemi, como foi Boaz e Ruth, a moabita que foi acolhida pelo judeu Boaz. Esse amor ao próximo é a inclusão de quem não é da mesma raça. É o amor que me faz querer ser um povo só. Salmo 86, 9 e 10 vai dizer: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Gálatas 3, 28, Paulo dizendo: não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. Colossenses 3,11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. 1 Coríntios 12:12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros
mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Capítulo 12, verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, amar o próximo é estar além da raça, além de classe social, além da denominação, além da teologia, além dos debates, combates e embates teológicos, além de ministério. O Eterno não nos mandou construir prédio nem erguer impérios. Ele nos chamou para sermos construtores de altar. Cada casa um altar, cada lar um santo dos santos, para ele se manifestar e falar com cada um de nós em particular. Ele mandou expandir o reino para unir dois povos, judeus e gentios. A expansão do reino está na união de dois povos. É o que está em Levítico 19:34. Trate o estrangeiro como se fosse natural da sua terra, como se fosse da sua nação, porque vocês são um, conforme está em Efésios capítulo 2, de 12 a 19. É aí que a gente entra. O que Jesus estava antecipando para aquele doutor da lei. Olha só, eu vou para a cruz para unir judeus e gentios. Paulo fala isso para a gente. Estáveis, Efésios 2, de 12 a 19, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, ou seja, os gentios que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela, pela sua carne, matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, gentios, e paz aos que estavam perto, judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amar ao próximo como a mim mesmo é saber que somos família. É saber que gentios e judeus são a família de Deus. Foi o que Yeshua falou para aquele doutor da lei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E na lei estava escrito que o estrangeiro deveria ser considerado como sendo da própria nação. Aí está a base para a gente começar a amar o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo é saber que não somos uma religião, não somos dois povos distintos. E Yeshua derramou seu sangue para que eu ame meu próximo como a mim mesmo, tratando ele como minha família, meu povo. Somos uma família formada por judeus e gentios, onde ninguém pode ou deve excluir ninguém, pois somos um. Somos o corpo que foi formado a preço de sangue. E Paulo fala tudo o que a gente precisa saber sobre Israel, sobre judeus e gentios em Romanos capítulo 11. Ele fala assim: de maneira nenhuma Deus rejeitou a Israel, e nós fomos por anos a fio vítimas de um ensino distorcido de que a igreja é o Israel de Deus, e na verdade o Israel de Deus foi comprado por preço de sangue, de dois povos fez um. Somos todo um. Se um sofre, todos sofremos. A base para amar o próximo como a mim mesmo está em Levítico 19, 17 e 18. Você quer aprender a amar o seu próximo? Não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado.
Amar o próximo como a mim mesmo é alertar o irmão para que ele não erre, para que ele não caia. É chegar para aquele que ainda não aceita que Yeshua é o Mashiach e falar, olha, você está equivocado, eu quero te trazer para perto. Até que chegue a plenitude dos gentios, diz Romanos capítulo 11, e todo Israel será salvo. Amar o próximo como a mim mesmo está além da cultura, além da religião, além da teologia, além dos dogmas que foram plantados ao longo dos séculos, além das separações que foram ensinadas. Amar o próximo como a mim mesmo é querer ser um com quem Deus diz que é seu povo. Mateus 18,15, Yeshua dá esse ensinamento de você alertar o seu irmão, repreender o seu irmão, ok? A Mateus 18,15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Amar o próximo como a mim mesmo é ganhar o irmão, é trazer o irmão para perto, mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha rejeitado. Não é isso que dizem aí? Ah, Israel rejeitou Jesus, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Mas Romanos me diz assim, Paulo fala, de maneira nenhuma Deus rejeitou a Israel. Então amar o meu próximo como a mim mesmo é trazer esse que, embora tenha rejeitado, é família de Deus, é o que a Bíblia me ensina, é o que a Bíblia me diz. Não somos uma religião, somos família de Deus, uma única família que foi chamada para irradiar luz, para brilhar no mundo como luzeiro. Juntos, nós compomos uma orquestra onde nenhum instrumento é mais vital ou mais importante que o outro. Juntos podemos compor a sinfonia do amor. Uau, que isso, hein? Um corpo sadio é aquele no qual todas as partes trabalham em harmonia. Um povo saudável é uma grande família, onde cada indivíduo está preocupado pelo outro como se fosse ele mesmo. Então, Levítico 19, 17 e 18, Levítico 19, 33 e 34 é a base que foi deixada para nos ensinar como amar o próximo como a si mesmo. Não é o teto, temos que ir além. É a base, é o início, é um ponto de partida. Foi a resposta que Yeshua deu para o doutor da lei em Lucas 10. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro do que nós estamos vendo, aonde o Eterno está nos ensinando a conviver com os diferentes, aqui não é só não estamos tratando de conviver com os diferentes somente numa maneira de pensar ou de entender determinado assunto. Nós estamos aprendendo a lidar com os diferentes culturalmente, fora da teologia, fora da religião, mas imersos no amor, imersos num sentimento aonde Yeshua, segundo Paulo nos colocou em Efésios capítulo 2, pelo seu sangue de dois povos, ele fez um. Essa é a dica. Se você quer a base para amar o seu próximo, então você tem amar o seu próximo como irmão e amar o seu próximo como nação. Que isso, hein? Por isso que o Eterno está nos levando a interceder por nações. E não foi à toa que na nossa sexta semana nós estamos num processo saindo de Peça e indo para Pentecoste, saindo do Egito, indo para o Sinai. E na nossa sexta semana, não foi à toa que nós colocamos como alvo de oração. Você que está me ouvindo aí, se você quiser entrar conosco
nesse tempo de oração, na nossa sexta semana, do dia 15/5 a 21/5, a direção que tivemos foi estarmos orando pela salvação e proteção para o povo judeu espalhado em todas as nações da terra. Salvação e proteção para Israel como nação, e estaremos orando pela restauração do relacionamento entre a igreja gentílica e Israel. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vá ler Levítico 19 e entenda a base que foi dada para aquele doutor da lei. Volta lá. Yeshua falou para aquele entendido da lei. Volta lá. Lê o que está lá em Levítico. E aí, na parábola do bom samaritano, Yeshua falou para ele, vai chegar o tempo que um não-judeu vai ajudar vocês a serem salvos. Guarda essa palavra. Pensa nisso. Medita nisso e arranca da sua mente qualquer tipo de rejeição a Israel. Ame o seu próximo. Romanos capítulo 11, está claro lá. Rejeitou porventura Deus a Israel, Paulo falando, de maneira nenhuma. Então, vamos começar a ampliar o nosso conceito de amar ao próximo. Vamos além da cultura, além da religião, além da teologia, além das diferenças doutrinárias. Ame, ame e ame. Deus te abençoe.